Bem, pessoal, salve Maria. Muito boa noite a todos. Bem, é um prazer receber todos vocês aqui nessa noite, que para mim é uma grande alegria poder dar mais um pequeno curso aqui no Centro Anchieta, né? E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre essa encíclica, né, do Papa Leão XIII, que se chama Aeterni Patris. Eu não sei se vocês já conhecem, tá? Mas é uma encíclica, né, de 4 de agosto de 1879, sobre a restauração da filosofia cristã, né? Esse foi o tema que o Santo Padre, o Papa Leão XIII, resolveu abordar aqui nessa sua encíclica. E essa restauração que ele diz aqui da filosofia cristã, é importante entender que ele faz esse apelo, né, num momento muito importante, né? Nós estamos aqui no século XIX, né? Então, ou seja, o momento onde aconteceu de fato toda a grande revolução ateísta na filosofia, né? Foi dada, digamos assim, a última pá de cal sobre a metafísica, né? É o século de Hegel, é o século de Marx, é o século de Augusto Comte, é o século de Freud, é o século de Nietzsche, né? Então, é o século de uma grande revolução industrial, né? De uma grande mudança no mundo, e ao mesmo tempo um século de muita decadência, né? De muita decadência no que diz respeito à filosofia. E é contemplando esse cenário que o Papa Leão XIII escreve então essa encíclica chamada Aeterni Patris, convocando a igreja, convocando os católicos, né, a uma restauração da filosofia cristã. Antes de começar aqui a falar, apresentar para vocês essa encíclica e pensar um pouco junto aqui, né, o que ela está trazendo, né, nessa que é uma primeira de 2 aulas, né, que a gente vai estar dando aqui. Na próxima aula, né, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a introdução deste livro aqui, ó, que é o livro Elementos de Filosofia, de Dom Tiago Sinibaldi, tá? Esse é o volume 1, Lógica, tá? Esse livro ele foi lançado pelo Instituto Santo Agostinho, né? Eu gostaria de parabenizar a todos do Instituto Santo Agostinho por essa obra. São 4 volumes maravilhosos. E quando eu abri e vi aqui, né, já me surpreendi com essa encíclica, achei maravilhoso o que eles colocaram. Então a gente vai estar estudando a introdução também da obra do Dom Tiago Sinibaldi, que vai nos falar então o que é verdadeira filosofia. Isso para a próxima aula, para a próxima semana, né? Hoje a gente vai falar sobre a necessidade de restaurar a filosofia. Por que é preciso restaurar a filosofia? Isso já dito aqui no século XIX. Né? Hoje muito mais necessário ainda, né? E depois a gente fala então sobre o que é a verdadeira filosofia, na próxima aula. Depois que nós fizermos esse esforço de falar sobre a restauração da filosofia, o que é verdadeira filosofia, a gente vai começar a desmontar algumas narrativas, né? Isso acredito que daqui mais duas semanas, né? O primeiro livro que eu pretendo trabalhar aqui, com essas aulas no Centro Anchieta, depois dessas 2 primeiras aulas, é esse aqui, né? O Comunismo na Revolução Anticristã, para uma Teologia da História, do Padre Julio Minvielli, tá? Esse livro está à venda aqui, tá? E assim, é um livro sensacional que vai mostrar de que forma historicamente, né,
a revolução anticristã foi acontecendo até chegar no comunismo, que é nada mais, nada menos do que o auge dessa revolução, né? O ponto mais alto dessa revolução. Depois, se Deus assim permitir, né, e vocês rezarem por mim para que eu consiga essa empreitada, a gente entra também nesse livro aqui, também do Padre Júlio Minvielli, O Poder Destrutivo da Dialética Comunista. Padre Minvielli escreveu esse livro aqui em continuação ao livro anterior que eu acabei de mostrar, né? E esse aqui é um livro mais conceitual, bastante filosófico, né? E é para realmente, com essas duas obras aqui, você conseguir toda uma estrutura teórica para saber debater, entender e, de fato, dar as verdadeiras razões daquilo que a gente nega, né? É verdade que é necessário, né, como disse o apóstolo, de que nós precisamos dar as razões de nossa fé, né? Igualmente, é necessário dar as razões daquilo que nós não acreditamos, né? Daquilo que nós combatemos. É preciso ter clareza do inimigo, né? Senão, obviamente, a gente vai ficar vulnerável, né, aos ataques de um inimigo que a gente não sabe como é que ataca. Então, vamos lá. Eu pretendo assim ler bastante trechos aqui para vocês dessa encíclica que é maravilhosa. E como é bonito ver um Papa que escreve como Leão XIII. Como é bonito, né? É muito bonito você ver a paixão, né, a profundidade da defesa da fé cristã de forma tão clara, né? E a primeira coisa que ele coloca para a gente nessa encíclica Aeterni Patris é de que Jesus ordenou aos apóstolos ensinar ao mundo o Evangelho, né? Uma ordem de Jesus, né? Ensinar o Evangelho, né? O que é ensinar o Evangelho? Senão preservar os homens por meio da verdade, né? É isso que ele ensina, né? Ensinar o Evangelho é preservar os homens por meio da verdade, né? E esse é o papel da igreja. Defender-nos, né, das mentiras, das ciladas, dos embustes, né, e nos preservar por meio da verdade. Agora, a filosofia, ela tem um papel muito grande, um papel fundamental nessa preservação da verdade. A filosofia, ela é base e fundamento de todas as outras ciências. A filosofia, ela coloca, digamos assim, né, as bases fundamentais do saber humano. E aquilo que se constrói sobre os conceitos filosóficos mais elementares, né? E é justamente nos conceitos mais elementares que se faz o maior ataque. Vou ler aqui a primeira citação sobre isso que eu estou falando aqui, né? Para vocês irem sentindo aí, né, o gosto de ouvir, né, o Papa Leão XIII. Ele diz assim: pela filosofia e pelos discursos sedutores, as mentes dos fiéis cristãos são muitas vezes enganadas, e a sinceridade da fé nos homens é corrompida. Olha que interessante, né? A sinceridade da fé, né, é corrompida. Os pastores supremos da Igreja sempre julgaram ser também adequado à sua missão promover com todas as suas forças as ciências que merecem tal nome e, ao mesmo tempo, providenciar uma vigilância singular para que as ciências humanas sejam ensinadas em todos os lugares, de acordo com a regra da fé católica. Que as ciências humanas sejam ensinadas
de acordo com a fé católica, especialmente a filosofia, da qual depende, sem dúvida, em grande medida, o ensino correto das outras ciências. Então, o Papa nos mostra aqui, o Papa Leão XIII nos mostra aqui que existe uma boa filosofia, né? E existe também uma má filosofia. A má filosofia, basicamente, é a filosofia moderna, a que ele se refere, né? Ou seja, a filosofia que começa no século XIV e no século XV. E a filosofia moderna, essa má filosofia, ela é a causa de muitos males. Veja bem, causa fecunda dos males, das más opiniões acerca das coisas divinas e humanas, que, partindo primeiro das escolas dos filósofos, olha onde é que vem as ideias, vem das escolas dos filósofos. Se a gente pega lá na Idade Média, onde a coisa começou a entortar, vamos dizer assim, né? Na querela dos universais, Guilherme de Ockham, né? O chamado nominalismo, né? Aquele momento na Idade Média, onde começou a se separar, né? A palavra, o conceito, né? Da coisa em si, material, né? Então, pensavam assim, né? Esses filósofos da Idade Média, chamados nominalistas, né? Então, por exemplo, você tem uma flor, né? Estou aqui falando e olhando para uma flor, né? Aí a flor murchou, a flor não está mais aqui, acabou a flor, ainda resta a palavra, né? Resta a palavra, mas não tem mais a flor, né? Então, assim, eles começaram a entender que a palavra continua, o sentido continua e não depende da existência da coisa. Entende? A palavra é independente. O pensamento é independente da realidade, né? E ele é uma obra humana, né? E daí a gente pode ir usando isso daí, né? E fazendo daquilo que você acha melhor, né? Daquilo que você acha mais conveniente. E você desconecta o conceito filosófico com a realidade. O filosófico começa a vagar no pensamento humano, desconectado da realidade, né? De filósofo moderno, quem é que a gente lembra de cara? René Descartes, né? Qual a frase famosa de René Descartes? Penso, logo existo, né? René Descartes queria procurar, digamos assim, uma certeza inabalável, né? E ele entendeu que o pensamento humano é essa certeza inabalável, né? Eu penso, então eu existo. Eu posso duvidar de tudo, menos que eu penso, né? Impossível duvidar que eu penso, isso é verdade, né? E se eu penso, então eu existo. Então, Descartes funda o pensamento, né? A existência humana no pensamento, né? Então, as certezas matemáticas que Descartes alcança, né? Ele alcança graças à razão, graças ao pensamento, né? E esse pensamento ele vai se tornando independente, ele vai se tornando a obra humana, né? O homem vai se tornando, digamos assim, um demiurgo, né? Um novo Deus, que faz a sua obra por meio do seu pensamento, uma obra certa, uma obra confiável, a obra do pensamento, né? A obra de Descartes é a obra do pensamento, né? Depois vem Kant, né? Explicando, né, como é que nós conhecemos o mundo, né? Conhecemos o mundo, conhecemos a realidade, mas isso que nós conhecemos não é o mundo como o mundo é. Isso que diz Kant. Nós não podemos conhecer a realidade como é. A gente conhece só aquilo que as nossas estruturas permitem conhecer. Então, na verdade, o que a gente conhece quando conhece o mundo é o quê? Conhecemos a nós mesmos, aquilo que nós colocamos no mundo, aquilo que nós colocamos nas coisas, e não aquilo que as coisas são. Certo? Então, aí você abre as portas, né, para o nascimento das ideologias.
As ideologias nascem como obra da razão, como obra da ciência, e elas ganham todo o caráter e o significado, né, de verdade, né? O poder, né, da verdade, né, de ser obedecida como obra da razão lógica, né? Uma razão humana que vai procurando respostas dialéticas, né? Vai chegando em sínteses, né? Aí nasce, obviamente, né, os liberalismos, né, os socialismos, por aí vai, né? Então, veja bem, as más opiniões acerca das coisas divinas e humanas, que partindo primeiro das escolas dos filósofos, têm invadido todas as ordens da sociedade, acolhidas por muitos. Pois, visto que é da natureza do homem seguir a razão como guia em suas ações, se a inteligência peca em qualquer coisa, atenção, hein? Se a inteligência peca em qualquer coisa, sua vontade logo o seguirá. E assim acontece que as falsas opiniões, cuja sede está no entendimento, influenciam as ações humanas e as pervertem, né? Mas bem, então existe essa má filosofia, essa filosofia que perverte a verdade. Mas também existe a boa filosofia, a filosofia restaurada pelo cristianismo. Vamos ter em conta isso, né? A filosofia foi restaurada pelo cristianismo durante toda a Idade Média, né? Se a gente pega ali, né, os santos padres dos primeiros séculos, né, a patrística, onde a gente vai encontrar como maior expoente da patrística Santo Agostinho de Hipona, até os escolásticos, né? É um show, né? É isso que é a filosofia da Idade Média. É um show de grandiosos intelectuais, que foram buscar na Grécia, né, em Platão, em Aristóteles, toda a sabedoria dos gregos acumulada, a sabedoria dos romanos, e deram a tudo aquilo a verdade do Evangelho. Então a filosofia ganhou a sua verdade, né? Por meio dos padres. A filosofia que antes sempre foi muito nobre, né? A filosofia que saía da boca de Sócrates. Como não admirar um homem como Sócrates? Como não admirar os livros de Platão? Como não admirar? Como não admirar Aristóteles? Né? Porém, faltava a eles a revelação, né? E aquela grandeza que eles construíram foi aperfeiçoada, foi plenificada por meio da filosofia medieval, em especial os dois maiores expoentes, Santo Agostinho de Hipona e Santo Tomás de Aquino. Veja o que diz o nosso Papa Leão XIII sobre essa boa filosofia, né? Filosofia restaurada pelo cristianismo. Não atribuímos de fato tal força e autoridade à filosofia a ponto de considerá-la igual à tarefa de combater e erradicar todos os erros. Então não cabe à filosofia erradicar todos os erros, pois quando a religião cristã foi constituída pela primeira vez, a religião cristã veio à Terra para restaurá-la, restaurar a filosofia, para dar a ela a sua própria verdade, para restaurá-la à sua dignidade primitiva pela admirável luz da fé, difundida não por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na manifestação do Espírito e do poder. Assim também, no tempo presente, olhamos acima de todas as coisas para a ajuda poderosa de Deus Todo-Poderoso, para trazer de volta a um entendimento correto das mentes do homem e dissipar as trevas do erro. Mas os auxílios naturais
não devem ser desprezados. O uso correto da filosofia é o principal. Não foi em vão que Deus concedeu à alma humana a luz da razão. A luz adicionada da fé está longe de extinguir ou diminuir a luz adicionada da fé à virtude da inteligência, que ao invés a aperfeiçoa. Isso, está vendo? A virtude da inteligência a aperfeiçoa, aumentando a sua força, a habilita para coisas maiores. Veja que bonito, né? Nós vemos, né, na Sagrada Escritura, né, algumas vezes, né, essa expressão: preparai os caminhos do Senhor. E é o que faz a boa filosofia, né? É o que faz a boa filosofia. É o dever do filósofo cristão preparar os caminhos do Senhor. A má filosofia tende a destruir, a bloquear os caminhos do Senhor, atrapalhar, né? A má filosofia, ela tende a excluir Jesus, ela tende a excluir a Deus, ela tende ao ateísmo, ela tende ao orgulho humano, né? À soberba. Olha que bonito, mais uma vez aqui. Em primeiro lugar, a filosofia, se devidamente empregada pelos sábios, pode de alguma forma pavimentar e facilitar o caminho para a fé verdadeira e preparar adequadamente os espíritos de seus alunos para receber a revelação. Olha o papel da filosofia: pavimentar e facilitar o caminho para a fé. A filosofia não deve ser filosofia do martelo, né? Ou seja, essa história, né? Quantas vezes, né, professores chegam para os jovens, né, para os adolescentes, né, para ensinar filosofia e começa a dizer que filosofia é isso, né? É questionar e dizer, a começar a duvidar de tudo, né? É incentivar o niilismo, né? Incentivar um ceticismo, né? Ou seja, é claro que a filosofia, obviamente que se faz perguntas, né? E se faz perguntas, digamos assim, fortes, né? E a filosofia é radical, ela tem que colocar perguntas radicais, de fato, né? Mas, se ela for simplesmente o martelo de Nietzsche, né? Aquilo que Nietzsche dizia, né? Filosofia a marteladas, né? A golpes de martelo, né? O que vai sobrar é o que nós estamos vendo aí, né? Os cacos, né? Os cacos, né? Os restos. Qual o verdadeiro papel da filosofia? Pavimentar e facilitar o caminho para a fé verdadeira e preparar adequadamente os espíritos de seus alunos para receber a revelação. Por isso que os padres, até hoje, né, graças a Deus, antes de estudar a teologia, a santa teologia, eles fazem, né, a faculdade de filosofia. E aí está uma bênção ou uma grande desgraça, dependendo da filosofia que se ensina nos seminários, né? Se a filosofia que se ensina nos seminários for a filosofia do existencialismo de Jean-Paul Sartre, né? Se for a filosofia de Martin Heidegger, se for pior, né, a filosofia de Karl Marx, né, de Feuerbach, aí vai ficar complicado, né? Assim, eu não ia falar isso, né, mas me senti agora com muita vontade, assim, de adiantar as coisas, né? Então, já devo dizer a vocês, né, o final da encíclica Aeterni Patris, né, é o ensinamento, né, do Papa Leão XIII, assim, a exortação para que a Igreja estude São Tomás de Aquino e que a filosofia seja baseada nos ensinamentos de São Tomás de Aquino e que se veja no Doutor Angélico o grande farol, né? Essa era para ser, confesso a vocês, o final dessa aula, né? Mas
Já está contado aí o capítulo final, mas isso é interessante que ao mesmo tempo vai nos levando, nos mostrando qual é o caminho interior, né, que a gente está percorrendo aqui. Deus Pai nos enviou seu Filho Jesus na plenitude dos tempos. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que é a plenitude dos tempos? O que significa isso, né? Jesus nasceu no ventre de Maria há pouco mais, a gente pensa, 2000 anos atrás, né? E aquela era a plenitude dos tempos. Por que era a plenitude dos tempos, né? Primeiro, já havia uma maturação humana para receber Jesus. Nós tínhamos de um lado a filosofia grega, toda já construída. Do outro lado, nós tínhamos o Estado romano. Essas são as duas pernas, né, que sustentaram, sobre a qual foi construído o cristianismo, né? A filosofia grega e o direito romano. Faltasse uma ou faltasse outra, nós não teríamos a Idade Média, né, como nós tivemos, né? Nós não teríamos a filosofia dos padres que nós experimentamos, né? Os sábios que precederam Jesus, muitas vezes, eles já haviam alcançado, por algum tipo de graça, que a nós não é possível dizer com muita exatidão a esse respeito, mas muitos sábios antigos alcançaram algumas verdades. Veja bem o que diz aqui Leão 13. Os próprios sábios, iluminados pela razão natural, conheceram, demonstraram e defenderam com argumentos adequados algumas verdades que são propostas como um objeto da fé divina ou estão unidas por certos laços muito estreitos com a doutrina da fé, né? Isso é verdade, né? Se nós lermos até mesmo escritores que não são nem mesmo ocidentais, né? Os livros de Confúcio, né? Tao Te Ching, de Lao Tse, né? Alguns livros até mesmo assim hindus, né? A filosofia grega, que é pagã, igualmente a tudo isso que nós estamos dizendo, né? Quantas vezes não é possível ver que eles pescavam alguns elementos, né? Eles pescaram, aliás, muitos elementos, né? Que depois a revelação do Novo Testamento confirmou, né? Claro que negou muito também, né? Obviamente, né? A revelação de Jesus Cristo nega todo o paganismo, é óbvio, né? Mas é interessante perceber, né, que ainda assim, né, esses pagãos, né, como o próprio Platão e Aristóteles, né, muitas vezes conheceram, né, algumas verdades unidas por certos laços muito estreitos com a doutrina da fé, diz aqui Leão 13. Os gentios que não têm lei mostram, todavia, a obra da lei escrita em seus corações. Romanos 2,15. Ó. Tem lei. Os gentios que não têm lei mostram a obra da lei escrita em seus corações. Que essas verdades, mesmo reconhecidas pelos próprios sábios pagãos, se tornem o benefício, ou seja, vamos utilizá-las, né? Que elas se tornem benefício e utilidade da doutrina revelada, para que com efeito se manifeste que a sabedoria humana e o mesmo... Então, os gentios que não têm lei mostram, todavia, a obra da lei escrita em seus corações, né?
E essas verdades reconhecidas pelos próprios sábios pagãos, que essas verdades, reconhecidas pelos pagãos, se tornem o benefício e a utilidade da doutrina revelada, para que com efeito se manifeste que a sabedoria humana e o mesmo testemunho dos adversários também favorece a fé cristã. O próprio testemunho dos adversários. Bem, e isso foi usado muitas vezes pelos santos padres da igreja. Então, a obra humana da filosofia grega e do Estado romano, quando cristianizados, possibilitaram então esse surgimento da cristandade, o surgimento do que o padre Julio Minvielli, chama aqui a cidade católica, o surgimento da cristandade, É o que antecede do marxismo aí. Como é que é? Perdão? Eu peguei do Marx, esse segundo livro. Você falou que esse aí é mais importante antes de aquele ali. Não. Esse livro aqui, o padre Julio Minvielli escreveu antes desse aqui. Esse aqui... Eu estou lendo ele. Não, esse livro é fantástico, não tem problema, pode ler, não tem problema. Alterar a ordem... Ele estava dando uma referência a um livro anterior a esse. Ah, ele faz a referência, sim, exatamente, ele faz a referência, sim. Isso, esse aqui. Muito bem. Olha o que ele diz sobre essa cristandade, essa cidade católica que foi possível graças à filosofia grega e ao Estado romano. Verdadeiramente, se a razão natural deu tão excelente semente de doutrina antes de ser fertilizada com a virtude de Cristo, ela certamente produzirá muito mais abundantemente depois que a graça do Salvador restaurou e enriqueceu as forças naturais da mente humana. Ou seja, se Platão e Aristóteles puderam escrever aquilo que escreveram, sem conhecer a Cristo, quem dirá agora, iluminados pela luz do nosso Senhor, reler Platão e Aristóteles, e tomá-los como catapultas mesmo, que nos lancem, E quem não vê que com esta forma de filosofar se abre um caminho suave e praticável para a fé? Então veja bem, importante entender, ele coloca aqui, que diferente do que ensinam para nós, nas escolas, nos ensinaram nas escolas, nos ensinaram nas universidades, a palavra de Deus, ela não obscurece a inteligência humana, A fé, ela não obscurece a inteligência humana, pelo contrário, ela lhe dá uma autoridade plena. Por outro lado, a filosofia transforma a teologia em ciência. A filosofia fez isso com a teologia, A teologia virou uma ciência graças à lógica filosófica, Ele diz uma coisa interessante aqui, A filosofia deve ser a protetora da fé e da religião. Olha o que ele escreve aqui. Enfim, também pertence à filosofia defender religiosamente as verdades ensinadas pela revelação e resistir a quem se atreva a desafiá-las. Nesse sentido, a filosofia é altamente elogiada por ser considerada um baluarte da fé e uma firme defesa da religião. Diz Clemente de Alexandria, abre aspas, a doutrina do Salvador é perfeita em si e não carece de ninguém, porque é virtude e sabedoria de Deus. A filosofia humana não faz mais poderosa a verdade, mas, enfraquecendo os argumentos dos sofistas contra ela e pulverizando os maliciosos estratagemas contra a verdade, com razão é chamada sebe e estacada da vinha, A cerca, protetora da vinha, Isso é filosofia.
Então, ele diz aqui algo bastante forte, né? Capaz, assim, né, de fazer tremer os universitários, né? A filosofia deve aceitar as verdades reveladas e servir a fé. A filosofia que nunca se afaste dos procedimentos seguidos pelos antigos padres. Verdades que são muito superiores à capacidade de qualquer intelecto. A razão humana, escreve o Papa aqui, não ouse passar adiante, nem negar essas verdades, nem compreendê-las, nem interpretá-las livremente, mas aceitando-as com absoluta e humilde fé, e considerando como grande honra ser-lhe permitido seguir a maneira de serva e criada. Olha o que ele fala da filosofia, né? Serva e criada da teologia, serva e criada da fé, né? Ou seja, isso realmente é para um ponto muito delicado, né? Para os filósofos, né? Que, meu Deus, né? A filosofia tem que ser independente, né? A filosofia, né, não pode ter cabresto de nada, né? A filosofia, de fato, né? É importante que o filósofo, né, ele tenha, como eu já falei, né, anteriormente, a filosofia ela tem que ser radical, né? A filosofia tem que ser radical, né? Mas na radicalidade da filosofia, né, é inescapável que se encontre a fé, é inescapável que não se chegue ao final, né, dos maiores conceitos, né, e não se encontre ali algo que está além e que tudo sustenta, né? Isso fizeram Platão e Aristóteles, né? Agora, o que o Papa diz aqui, né, quando ele diz para a filosofia ser serva e criada, né, aceitar as verdades reveladas, né, é um convite, obviamente, à obediência, né? É um convite à não revolta antropocêntrica, né, moderna, que diz o quê? Não servirei, né? É a grande afirmativa de Satanás, né? Não servirei, né? Então, o demônio ele é capaz de citar a palavra de Deus, mas ele não é capaz de obedecê-la, né? Então esse convite à obediência, né, a nós cristãos é fundamental, né? Veja o que mais diz aqui, mais um trecho aqui do Papa Leão XIII, a respeito aqui dos cientificistas, né, que costumam aí ridicularizar os filósofos cristãos, né? Os filósofos, se você falar que você é um filósofo cristão hoje, obviamente isso é motivo de ridicularização, né? O que nos diz sobre isso o Papa Leão XIII? Bem sabemos que não faltam aqueles que, exaltando demasiadamente as faculdades da natureza, defendem que a inteligência do homem, uma vez submetida à autoridade divina, desce da dignidade natural. É isso que eles falam, né? Que a inteligência do homem, se ela se submeter à autoridade divina, ela vai descer a sua dignidade natural. E como que curvada debaixo do jugo da escravidão, seria assim, de tal sorte impedida, que não pode atingir o ápice da verdade e da excelência. Essas doutrinas, no entanto, estão cheias de erros e falácias, diz o Papa. E o fim a que visam é que os homens, com a maior loucura, e não sem crime de ingratidão, rejeitem as verdades mais sublimes. Repito, hein? Não sem crime de ingratidão. Rejeitem as verdades mais sublimes e respeitem
espontaneamente o benefício da fé, da qual até mesmo para a sociedade civil gerou as fontes de todos os bens. Por estar a mente humana encerrada em certos e muitos estreitos limites, está sujeita a muitos erros e a ignorar muitas coisas, né? Os limites da razão humana faz com que ela esteja sujeita a muitos erros e ignore muitas coisas. Pelo contrário, a fé cristã, confiando na autoridade de Deus, ela é a infalível mestre da verdade. Aí coloca a católica, a fé cristã católica, vírgula, da sequência. Oi? Coloca a fé cristã católica, da sequência. Sim. Pelo contrário, a fé cristã, né? É católica. É a fé cristã católica. Cristo, depois vírgula, aí da sequência. Né? Confiando na autoridade de Deus, ela é a infalível mestra da verdade, após a qual ninguém cai nas cadeias do erro, né? Aqueles que combinam o estudo da filosofia com a obediência da fé cristã raciocinam perfeitamente, né? Olha, eu percebo isso muito claramente, né? Assim, quando a gente lê os autores cristãos, os autores católicos, né? E compara, né? Até mesmo, digamos assim, o clima que gera em nós a leitura de uma obra, né? Quando a gente está estudando um livro, né? E vamos supor, você está estudando um livro de Santo Agostinho, né? Você está estudando Santo Tomás de Aquino, né? Santo Anselmo, você lê um livro como aquele, né? Ou lê os textos, né, da Suma Teológica, se percebe, né, uma grande luz, né? A gente percebe isso, né? E quando você lê esses modernos, né, quando você lê um Maquiavel, né, quando você lê um Thomas Hobbes, né, aquela soberba, né, você vê como é que a coisa tem uma outra característica, como é que as coisas são mais perdidas, né? Fantasiadas. Isso é bem, para mim, pelo menos, eu dou o meu testemunho, né? É algo que, assim, sempre eu percebi, mas eu não entendia por quê, né? Depois, né, Deus me deu a graça de entender qual era a verdadeira razão, né? E isso auxiliou muito na minha conversão, sem dúvida nenhuma, né? Então veja bem, aqueles que combinam o estudo da filosofia com a obediência à fé cristã raciocinam perfeitamente, pressupondo que o esplendor das verdades divinas recebidas pela alma ajuda a mesma inteligência e, bem longe de ofendê-la em sua dignidade, lhe dá muita nobreza, penetração e firmeza. E quando direcionam a perspicácia da engenhosidade para rejeitar as sentenças que são repugnantes à fé e aprovar aquelas que são consistentes com ela, eles exercem a razão com dignidade e da maneira mais útil. Então, assim, foram muitos, né? Foram muitos. Bem, tem mais coisas para eu ler aqui, peraí. Ele diz aqui, ó, continuando: se vocês derem uma olhada na história da filosofia, compreenderão que tudo o que dissemos até aqui é comprovado pelos fatos. Os antigos filósofos, eu estou pulando algumas linhas, tá? Uma leitura livre com as minhas marcações aqui. Os antigos filósofos erraram muito em muitas coisas, né? Os primeiros padres e doutores da igreja empreenderam a averiguar os livros dos sábios antigos e confrontar as suas opiniões com as doutrinas reveladas. E, investigando-os cuidadosamente, adotaram o que nelas parecia conforme com a verdade e corrigiram e rejeitaram tudo mais. É claro, a verdade está no Evangelho. Se eu não parto da premissa de que a verdade está no Evangelho,
que Jesus Cristo é a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, né? Eu estou apostatando da fé. Então, eu preciso partir desse ponto. Se eu tenho fé, se eu creio em Cristo, se Ele é o meu Senhor, né? E Cristo é o Messias, e é assim que a gente entende, né? Cristo nasceu do ventre de Maria, revelou toda a verdade a nós, morreu na cruz, ressuscitou, deixou a sua santa igreja, que vive até hoje e viverá até o fim dos tempos, né? E nisso nós cremos, né? E em crendo nisso, precisamos ter essa certeza, né? Precisamos partir desse ponto. E se partirmos de outro ponto, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo? A gente está negando a nossa fé, né? E aí você vai cair nos erros e nos ismos que você vai encontrar aí na filosofia moderna, né? Nos ismos que digo, né? Nos socialismos, né? Nos liberalismos, etc., né? Então, olha só. Deus, que bonito, hein? Infinitamente livre, levantou mártires fortíssimos para a defesa da igreja. E contra a crueldade dos tiranos, assim também opôs aos falsos filósofos e aos hereges homens extraordinários em sabedoria, que defenderam com a ajuda da razão humana o tesouro das verdades reveladas. E assim, desde os princípios da igreja, a doutrina católica teve adversários muito hostis. Desde o começo, adversários muito hostis, né? Hoje, né, os nossos adversários são hostis, é verdade, né? Mas nós ainda não temos direito, né? Pelo menos ainda não temos direito de comparar, né, os nossos adversários aos adversários cristãos dos primeiros séculos. E foi nesse clima, né, que se defendeu a fé, que se teve coragem de fazer isso que o Papa Leão XIII está colocando aqui. Desde os princípios da igreja, a doutrina católica teve adversários muito hostis que, zombando dos dogmas e dos costumes cristãos, defendiam a pluralidade dos deuses, que a questão do mundo carecia de princípio e causa e que a ordem das coisas estava numa força cega, numa necessidade fatal e que não era regido pela providência divina. Contudo, com esses mestres de doutrina absurda, aqueles sábios a quem chamamos de apologistas, né, os primeiros padres, que precedidos pela fé também usaram os argumentos da sabedoria humana com os quais estabeleceram que apenas um Deus deveria ser adorado, revestido de todas as perfeições, que todas as coisas foram feitas do nada por um poder onipotente, subsistem de sua sabedoria e cada um se move e dirige para seus próprios fins. E daí, meus amigos, foram muitos os santos que fizeram da filosofia uma verdadeira arma em favor da cristandade. E aqui, né, obviamente eu não vou dar detalhes de todos, né, porque assim, na verdade, já estou me estendendo. Ele cita aqui os mártires, São Justino, Quadrato, Aristides, Hérmias, Atenágoras, Irineu, Martim Victo, né, bispo da igreja de Lyon, Orígenes, Tertuliano, Arnóbio, Atanásio, Crisóstomo. Muitos desses nomes são muito conhecidos, né? Aí ele vai falar aqui sobre Santo Agostinho, né? Santo Tomás de Aquino, obviamente, São Boaventura. A fim de dizer o quê? A fim de dizer o quê? Que a cristandade se estabeleceu. Que bonito, né? Graças aos santos padres, graças aos santos filósofos, teólogos, a cristandade se estabeleceu, né? Não se estabeleceu pela força, né, nem apenas pelo convencimento filosófico, né,
mas se estabeleceu, obviamente, pela graça de Deus. Mas todo o trabalho, né, intelectual, né, de refutar os antigos, né, de refutar as heresias, muitas delas, né? Obviamente que a gente também não vamos entrar nesses assuntos, né? Da pluralidade das heresias, né? Que foram enfrentadas pelos santos padres, né? Mas eles venceram, né? A filosofia, servindo a fé, servindo a teologia, venceu, né? E a cristandade se estabeleceu no mundo, né? A cidade católica existiu. Diz aqui Padre Julio Minvielli, nesse livro, Comunismo na Revolução Anticristã. Antes da Revolução Anticristã começar, houve a cidade católica, né? Nós falaremos isso quando formos estudar essa obra aqui. Porém, vamos lá. Aos poucos foi acontecendo uma revolução, né? O nascimento de uma filosofia sem respeito algum pela fé, depois de tudo que foi feito. E essa filosofia, meus amigos, sem respeito nenhum pela fé, adivinha onde ela começou? Você só tem uma chance, hein? Onde é que começou a filosofia? Na Reforma. Não, antes da Reforma, dentro da própria igreja. A Reforma foi consequência, né? A Reforma começou por meio de um padre, né? Um monge, né? Por meio de um monge. E aqueles que já vinham ferindo antes, né? Muito antes de Lutero, né? Vinham ferindo desde dentro, né? Desde dentro. Olha o que diz aqui o Santo Padre Leão XIII. Naquele livro do Santo Afonso, marido de Santo Afonso, porque tem as heresias, aí tem começou bem antes mesmo, ele tem um retrato bem interessante no livro, ele traz e depois refuta também, até culminar, né, na reforma. Isso aí. A história das heresias. Assim, seria muita inocência se a gente pensasse que um evento tão traumático, né, como a Reforma, ou melhor, a Revolução Protestante, né, tenha nascido da noite para o dia, né? Obviamente que já existia todo um terreno, né, que não só, obviamente, dentro da igreja, né, todo um cenário político, cultural, né, que foi permitindo que aquilo acontecesse, né? Sem dúvida nenhuma. E assim vale, obviamente, para todo tipo de revolução que veio depois. Então, veja o que diz o Santo Padre aqui sobre essa filosofia sem respeito algum pela fé. No lugar da velha doutrina, uma certa espécie de filosofia foi apresentada em várias partes, da qual não se colheram os frutos desejados e saudáveis que a igreja e a própria sociedade civil almejaram, né? Debaixo dos impulsos inovadores do século XVI, principiou-se a filosofar sem respeito algum pela fé, com plena licença para deixar voar o pensamento segundo o capricho e o critério de cada um. Que eu estava falando agora, alguns minutos, né, antes, né, no começo dessa aula, né, quando citei Guilherme de Ockham, né, quando falei sobre Descartes. Né. Por isso foi fácil para os gêneros da filosofia se multiplicarem de forma extraordinária, né? Começou a polular gêneros de filosofia, né? Começou a nascer o absolutismo, né? Com Thomas Hobbes, né? Junto com ele, né, todo o empirismo, né? Que vai de Hobbes, Locke, David Hume, né? O empirismo, o liberalismo, né?
o positivismo, o socialismo, por aí vai. O niilismo, o existencialismo do século XX, só porcaria. Que são, meus amigos, as coisas, os assuntos, os autores que são trabalhados nas universidades com a maior nobreza do mundo, né? Os doutores das universidades, né? Que alcançam as suas os seus louros acadêmicos, né? Com determinados filósofos, né? Eles carregam as obras daqueles filósofos como se fossem, né, a Bíblia Sagrada, né? Pessoas que passaram a vida estudando Heidegger, estudando Nietzsche, né? Estudando Rousseau. Que tristeza, né? Passa lá, né? Chega com aquilo como se fosse, né? Nas universidades são só ensinando isso. Não é. Não se ensina nenhum outro. Não, é impressionante que assim, né? Como é que eu demorei, gente, assim, para mim, confesso a vocês, não foi óbvio para mim, né? E eu comecei estudando filosofia em um seminário, né? Que eu fui seminarista durante um período, né? E eu comecei a estudar filosofia dentro da igreja, né? E depois eu continuei meus estudos, né? Na Universidade Federal, mas nada conseguiu abrir meus olhos, né? Até o momento, né? Onde obviamente eu conheci alguns autores, né? Já no final da minha graduação, eu já estava fazendo mestrado, né? As coisas começaram a clarear na minha mente, mas eu percebi que eu começava a ver determinadas coisas. Eu estava estudando Hegel, né? No meu mestrado, e comecei a enxergar coisas que eu não vi em lugar nenhum. Eu pesquisava nas bibliotecas e meu Deus, o que esse cara está falando aqui, eu estou entendendo outra coisa que estão me ensinando. E eu não via ninguém com quem eu pudesse conversar. Eu me senti sozinho, me senti isolado, né? Não falava aquilo que eu estava percebendo, né? Porque para não ficar falando sozinho, né? Para não parecer um maluco, né? Mas aí eu acho que depois que a internet foi se popularizando, digamos assim, né? Foi se tornando mais um veículo de comunicação, e eu pude conhecer outras pessoas de outros lugares, né? E eu comecei a ver que eu não estava sozinho, né? Porque a bibliografia não chegava. Né? Os orientadores nunca me davam nada onde eu pudesse sair da casca do ovo. Então eu ficava lá dentro, né? Sem chocar, né? Eu nunca falei isso, ficou esquisito, mas eu acho que assim, né? Passou por até um drama assim, né? De um ovo que não vai chocar, né? Mas enfim, ai meu Deus do céu. Olha o que diz aqui o Leão 13, né? Sobre essa questão do filosofar sem respeito à fé, né? Ele diz o seguinte, né? Mas como os homens estão aptos a seguir a liderança que lhes é dada, essa nova busca parece ter cativado a alma de certos filósofos católicos, que, jogando de lado o patrimônio da sabedoria antiga, preferiram construir um novo edifício, do que fortalecer e completar o velho com a ajuda do novo. E imprudentemente, então preferiram construir um novo edifício imprudentemente, e não sem prejuízo para as ciências, pois um sistema multiforme desse tipo, que depende da autoridade da escolha de qualquer professor, tem um fundamento aberto à mudança e, consequentemente, nos dá uma filosofia não firme, não estável, né? E não robusta, né? Como a de antigamente. Mas com sábia previsão, portanto, não poucos dos defensores dos estudos filosóficos
ao voltarem suas mentes recentemente para a reforma prática da filosofia, objetivaram e visaram restaurar o renomado ensino de São Tomás de Aquino e reconquistá-lo em sua antiga beleza. E aí ele faz a indicação, aqui. Aprendemos com grande alegria que muitos membros de sua ordem, veneráveis irmãos, levam esse plano a sério, e embora louvemos sinceramente seus esforços, exortamos-vos a se apegarem ao seu propósito, e lembramos a cada um de vocês que nessa primeira e mais acalentada ideia é que todos vocês devem fornecer aos jovens estudiosos um suprimento generoso e abundante desses fluxos mais puros de sabedoria fluindo inesgotável da preciosa fonte do doutor Angélico. Então, vamos lá. Por que ele diz aqui que é necessário, então, restaurar a filosofia, Em primeiro lugar, então, uma vez que na tempestade que está sobre nós, a fé cristã está sendo constantemente assaltada pelas maquinações e artifícios de uma certa falsa sabedoria. Como é bonito ver o Santo Padre escrevendo dessa forma. Na tempestade que está sobre nós, a fé cristã está sendo constantemente assaltada pelas maquinações e artifícios de uma certa falsa sabedoria. Todos os jovens, mas especialmente aqueles que são a esperança crescente da igreja, deveriam ser alimentados com um alimento forte e robusto da doutrina, para que assim, poderosos em força e armados em todos os pontos, possam se habituar a fazer avançar a causa da religião com força e julgamento, como diz o apóstolo, abre aspas, 1 Pedro, a dar conta a quem lhe pedir da esperança que existe em nós. Sempre me marcou essa passagem, Nós precisamos dar conta a quem nos pedir da esperança que existe em nós. Por que você acredita em Deus? Por que você é católico? Você tem que saber responder. Você pode não, obviamente, não converter a pessoa com essa resposta, Até porque a conversão vai vir por graça do Espírito Santo, mas é nosso dever saber responder isso, Por que eu sou cristão? Por que eu não sou ateu? Porque eu creio em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Por que você crê que Jesus é o Filho de Deus? Por qual razão? Por que você crê na igreja? Por que você crê na autoridade do Papa? Por que você crê nos sacramentos? Por que você tem devoção à Virgem Maria? Gente, isso é nossa obrigação. Obrigação de cada um de nós. Dar conta a quem lhe pedir da esperança que existe em nós, assim como a exortar em sã doutrina e convencer os que a contradizem. Tito 1,9. Além disso, muitos dos homens que, afastando o espírito da fé, abominam os ensinamentos católicos, professam que para eles apenas a razão é guia e mestre, Esses são os adoradores da razão humana, Esses são os iluministas, Esses são os renascentistas, esses são os cientificistas, esses são os positivistas, os marxistas, que vão sempre dizer isso daqui, Eles são os homens que, afastando o espírito da fé, abominam os ensinamentos católicos e professam que para eles apenas a razão humana é guia e mestre, independente da fé. E para curar, olha, isso aqui é o que vai levar diretamente para o comunismo. A ciência, o cientificismo, vai levar imediatamente ao comunismo. E parem de pensar que o comunismo é sempre uma desgraça. Parem de pensar que o comunismo é a União Soviética, é Cuba, Fidel Castro, O comunismo, dessa forma como a gente enxerga,
repugnante, né? Porque para os chineses, meus amigos, o comunismo não está sendo uma desgraça lá na cabeça deles, né? Eles estão tendo aquilo que eles nunca tiveram antes, né? Estão vivendo uma vida mais confortável, né? Estão tendo celular, né? Estão tendo internet, estão fazendo filme, né? Estão gozando de tecnologia, né? Quanta coisa que vem da China, coisa boa, melhorou, vem da China. Você veja as grandes cidades chinesas, né? São tão maravilhosas quanto as maiores cidades dos Estados Unidos. São maravilhosas as grandes cidades chinesas, né? Estão gozando de um esplendor nunca imaginado por eles. Que eles não têm liberdade política, que eles não têm liberdade de expressão. E daí? Quando é que eles tiveram isso? Nunca. Que diferença vai fazer? Né? Para o nosso povo aqui no Brasil, que diferença vai fazer não ter liberdade de expressão, não ter voz? O importante é ter o quê? É fazer dancinha do TikTok, né? É ganhar dinheiro com aplicativo de dancinha, né? É ver inutilidade, né? É ficar preocupado se pegou o Lázaro, não pegou o Lázaro, entendeu? Se matou o Lázaro, o que aconteceu com o Lázaro, onde é que está o Lázaro? Né? Então, não tem cabimento realmente, né? Então, se você dá a televisão, se você dá o celular, né? Se tem TikTok para dançar, né? Meu Deus, você quer mais o quê? Né? Você tem uma pornografia aberta, né? O liberalismo sexual, né? A animalidade, né? Se você satisfaz a animalidade da pessoa, né? O velho pão e circo, né? Se você dá as coisas fáceis para a pessoa, tá bom. Dá dinheiro, não precisa trabalhar não, toma dinheiro que você tá aí. É o materialismo, né? É o materialismo, né? E digamos assim, os liberais são materialistas, os socialistas são materialistas, né? Os positivistas são materialistas, e o fim do materialismo é o comunismo. O comunismo é o ponto final da revolução anticristã, né? A negação total de Deus, né? E a preparação do reino do anticristo. Padre Rulli Minvelli escreve isso muito claramente aqui. Tá? Então assim, por que eu disse isso agora? Né? Porque isso coloca a verdadeira gravidade da situação. Né? É para onde nós estamos caminhando e aonde nós estamos chegando. Né? E ninguém percebe isso. É a coisa mais normal para todos. Eu acho que está difícil ter um retorno disso daí. Oi? Está difícil não ter um retorno à normalidade. Não é o que parece que vai acontecer, né? Nós devemos lutar pela cristandade, como ensina Padre Rulli Minvelli, né, no seu outro livro, Rumo à Cristandade. Está aí também. Eu faço uma propaganda legal, né? Dos livros, né? Então, pois é. Eu acho o seguinte, eu nunca estudei filosofia, nem escola nenhuma, mas digo assim, eu frequentei uma comunidade há uns tempo atrás aí, eu comecei em 2010, que eu era convertido em Nata, um bairro muito pobre. Mas aí eu vejo lá coisas até piores do que dentro da comunidade. Não tem uma instrução, não tem nada. Entendeu? Uhum. Não tem nada. Os próprios padres muito preocupados com a formação dos leigos, dos catequistas. A formação são brincadeiras. A situação é dramática, né? Brincadeira. A situação é dramática. De comida e teatrinho. Olha só. Foi difícil. Esse livro aqui, né? Padre Rulli Minvelli, ele nos mostra que nós estamos rumo à cristandade. Ele nos dá uma grande esperança. Nós estamos rumo à cristandade, mas
nesse estilo aí que você está colocando, Vitor Hugo? Pelo amor de Deus, como é que vai dizer que nós estamos rumo à cristandade? Mas para chegar à cristandade, ele diz aqui, nós vamos passar pelo nosso Calvário, né? Nós vamos passar pela cruz, né? Jesus alcançou a glória depois do Calvário, né? Depois das chicotadas, das cusparadas, né? Da coroa de espinhos, né? Da crucificação, da morte. Jesus encontrou a glória, né? A ressurreição, né? Vai ser a mesma coisa para nós, para a igreja. Esse é o sentido, né? Nós estamos rumo à cristandade, sem dúvida nenhuma, né? Isso, obviamente, deve nos dar muita esperança, né? E não podemos obviamente, deixar abater, né? Pelo medo, né? Nós somos humanos, sem dúvida nenhuma, é comum que algumas coisas nos assustem, né? Principalmente quando a gente vai vendo o castelo, né? O castelo da civilização ocidental desmoronar, né? Quando você olha a realidade da Europa, né? A realidade da Espanha, da França, que sempre foram baluartes da fé, né? Você vê que são dois países, basicamente, onde a fé se sustenta em frangalhos, assim, né? Tem um amigo meu que é padre, que tá na Espanha, né? Mora em Granada, um agostiniano. E me contou isso, né? Ele falou, olha, Vitor, aqui a sensação que a gente tem é que assim, não tem mais muita coisa não, viu? A coisa já está assim, está bem, está na UTI, né? Aqui no Brasil, ele falou, olha, no Brasil tem muito mais vigor a fé, né? Aí eu falei, caramba, né? Poxa, então agora eu consegui, entendi a gravidade, né? Se no Brasil a gente está bem, né? Imagina, né? O que é estar mal, né? Oi. Você acha que, como Antônio Gramsci, a aplicação a partir de Gramsci do comunismo, ela conseguiu surtir mais efeito? Porque o que Marx coloca é o comunismo, a revolução de classes e tal. Gramsci pega a coisa toda e transforma em uma espécie de ciência. Não faz isso. Você agir, alguém vai reagir. Então vai aos poucos, vai pela cultura, vai... Você acha que isso deu mais eficácia à ação comunista, principalmente dentro da igreja, essa infiltração e essa coisa, todo esse cenário todo que a gente vive? Sem dúvida nenhuma, né? Até porque essa é a ideia de Gramsci, né? Se infiltrar, né? Se infiltrar, né? Karl Marx, ele via a igreja como uma inimiga, né? Ele viu o cristianismo como um inimigo, né? Ele não teve assim a maldade ainda, né? É uma maldade que faltou a Marx, né? Vamos dizer assim, né? Faltou a ele a vontade de usar a igreja, né? De usar os cristãos, né? Mas não demorou muito isso acontecer, né? Os sucessores dele fizeram isso. Inclusive na Rússia, na Rússia tem uma história muito interessante. Quando vê a Revolução Comunista, o patriarca Tikhon da igreja russa, que ainda era ligada à igreja de Santiago mesmo, né? O líder comunista chamou ele e falou assim: veja, patriarca, todos estão a nosso favor, o Partido Comunista agora será a única religião do Estado. Aí ele olhou para ele assim e falou: você acha que venceu? Ele disse: sim, eu venci, tira a prova. Aí ele virou para a multidão, o patriarca virou para a multidão e um grito que é muito comum entre os ortodoxos, né? Jesus ressuscitou. Aí todos responderam: sim, ele ressuscitou. Então, assim, é como se eles tivessem instrumentalizado a própria fé, né? Aquilo que as pessoas acreditam. Tem a teologia da libertação, está aí para provar isso, né? Pegar a piedade e usar a piedade contra a igreja, uma coisa meio confusa, assim. Como que ele conseguiu chegar a esse nível? Ao mesmo tempo que as pessoas têm muita fé, têm uma fé bonita de se ver ainda, né, aqui no Brasil. Até em celebrações como, por exemplo, a festa da Penha, né, em alguns momentos você vê a pessoa ali com piedade e tudo, mas com um erro latente, ali, uma pregação equivocada em alguns momentos e não se dá conta, não acorda para isso. É o cenário que a gente vive, né? E que a gente precisa
suportar, né? Suportar pela oração e precisa realmente, a gente precisa rezar muito, né? É muito difícil, gente. A situação que a gente se encontra de fato é isso, né? Ou você não tem mais essa de ficar em cima do muro, né? Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você decide onde você está e mergulha, né? Ou você vai servir sempre o inimigo, né? E a gente precisa ter essa clareza, né? E rezar muito, porque quando você também se decide a trilhar os caminhos da fé, né? E lutar pela cristandade, né? Você pode ter certeza que você vai ser perseguido, né? Pode ter certeza que o demônio vai ficar maluco, né? Para acabar com você, né? Então vamos lá, para a gente ir concluindo aqui agora, né? Então, como a gente estava falando, né? Esses adoradores, né, da razão humana, né? Onde apenas a razão é guia e mestre. Então, para curá-los, né, e devolvê-los à fé católica, além da ajuda sobrenatural de Deus, julgamos que nada é mais oportuno do que a sólida doutrina dos padres e dos escolásticos. Ou seja, nós não precisamos... Isso é de um consolo tão grande, né? Porque assim, a gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa descobrir as coisas. Está tudo pronto. Está tudo pronto. A gente só precisa estudar, né? Mas já está tudo pronto. Os padres, estudar, né? Então, a sólida doutrina dos padres, dos escolásticos, que demonstram com tanta evidência e energia os fundamentos muito firmes da fé, a sua origem divina, a sua verdade infalível, os argumentos com que são provados, os benefícios que rendeu ao gênero humano e a sua perfeita harmonia com a razão. Quanto basta e ainda mais para dobrar os entendimentos, mesmo os mais opostos e contrários. Continua o Papa Leão XIII. Mesmo a sociedade civil e doméstica, e como todos veem, está exposta a grande perigo com esta praga de opiniões perversas. Certamente desfrutaria de uma existência muito mais pacífica e segura se uma doutrina mais saudável fosse ensinada nas universidades, né? Então, ele diz aqui, os ensinamentos de Santo Tomás têm uma força muito grande e invencível para derrubar aqueles princípios da nova ordem, que são bem conhecidos por serem perigosos para a ordem pacífica das coisas. São Tomás tem uma força muito grande e invencível para derrubar aqueles princípios da nova ordem, que são bem conhecidos por serem perigosos para a ordem pacífica das coisas e para a segurança pública. Todos os estudos devem encontrar esperança de avanço e promessa de assistência nesta restauração da disciplina filosófica que propomos. Quando a filosofia permaneceu imaculada, em honra e sábia no julgamento, as artes liberais floresceram como nunca antes desde então. Isso é verdade, viu? Pois a filosofia começou a se inclinar para o erro e dar mãos à tolice. Nossa filosofia só pode ser acusada pela mais grosseira injustiça de se opor ao avanço e ao desenvolvimento das ciências naturais. Os escolásticos entenderam bem que nada era de maior utilidade para o filósofo do que diligentemente pesquisar os mistérios da natureza e ser zeloso e constante no estudo das coisas físicas. E ele vai terminando dizendo assim, né? Deixe que professores cuidadosamente selecionados se esforcem para implantar a doutrina de Tomás de Aquino nas mentes dos alunos. Meu Deus, ele disse isso daqui, né? Em 1879, implantar a doutrina de São Tomás de Aquino nas mentes dos alunos. O que está sendo implantado nas mentes dos alunos agora? Né? Que diferença, hein?
que as universidades ilustrem e defendam essa doutrina, né? Meu Deus, sabe o Lucas, né? Nosso amigo Lucas sabe como é complicado estudar São Tomás, né? Na universidade, né? E usar os erros, a doutrina de São Tomás para justamente refutar, né? Esses erros dominantes que estão aí hoje em dia. Bem, pessoal, eu poderia até me esticar aqui as últimas palavras, né? Do Santo Padre Leão XIII, mas eu não farei isso, né, por já ter me estendido muito, né? Agradeço assim todos vocês assim por essa bondade de ter ficado até agora me ouvindo aqui, tá? Muito obrigado. Só tem como fazer uma última pergunta? Claro, né? Eu vou abrir agora para ver se alguém quer fazer alguma pergunta aqui. Vamos lá. Nessa nossa realidade, por exemplo, eu mesmo já passei por ensino médio e tudo mais, meu professor de filosofia era um católico da teologia da libertação, meu professor de história, um comunista, defendia Marx. Como que a gente pode trazer esses professores, essa galera, para ensinar esses alunos, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, porque a nossa realidade é tremendamente escassa, né? Bem, Já está implantado desde a raiz, desde casa, os seus pais já te ensinam que aquilo é certo. você pergunta como trazer os professores para... Como a gente pode conseguir levar, né, esses ensinamentos para esses alunos? Bem, não é fácil, né? Não é fácil, né? Porque as escolas hoje, né, os colégios de ensino fundamental e médio, né, principalmente nos centros urbanos, né, eles são hostis às verdades da fé, né? A universidade, então, não vou nem falar, né? Agora, como poder, digamos assim, aumentar o número, né, dos soldados de Cristo, né? Olha, isso daí é uma coisa que só o Espírito Santo pode dar, né? Então, só concluir aqui. Então, acho que é só pela graça de Deus, né? A gente precisa rezar, né, para que Deus tenha misericórdia de nós, né? E nos envie assim melhores professores, né? Santos padres, né? E que nós, assim, enquanto católicos, né, façamos alguma coisa, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Assim, quando a gente de repente dá uma obra de presente dessa aqui para alguém, né? Que de repente tem inteligência e que pode ler e de repente achar algo nisso aqui, né? E de repente virando o pensamento, né? Eu conheci muitos casos assim, né? Aliás, e isso são exemplos de muitas conversões, né? De pessoas que já eram professores, já eram formados, tinham suas profissões, né? E de repente começaram a ler esses livros aqui, né? Livros que a gente publica, né? Começaram a ler os Santos Padres, né? Descobri isso e a graça foi agindo ao mesmo tempo, né? E a coisa foi acontecendo, né? Então, assim, acho que mais ou menos esse é o caminho, né? É isso que eu ia falar mesmo, essa iniciativa de vocês aqui, do Centro Dom Bosco, que me agradou. Porque isso aí é o caminho, porque na universidade não vai ter solução, não. Esses pequenos grupos aqui é que vai... né? Através da internet, eu achei isso aqui, através da internet, achei o Dom Bosco. Através da internet, eu falo com o Padre José Eduardo, o Padre Paulo Ricardo, então a gente vai, independente de comunidade, de faculdade, aí não tem solução. Só a mesma força, vou fazer um adendo, porque assim, todo mundo adenda uma parte, agora não sei qual é a situação que tem se você me permitir. A gente, quando a gente está voltando para a igreja, quando a gente está descobrindo a verdade, a gente vai se preparando, Deus vai permitindo a gente perceber o que está acontecendo, de fato, tudo que se levanta contra a igreja, contra a fé, contra o católico, os cristãos no geral, o católico em particular, a gente pode ser, isso é uma tentação, no meu entendimento, me corrija, por favor, você, Antônio, né, se eu estiver equivocada, por gentileza, mas é uma tentação pela qual a gente passa de desanimar. A gente esquece que Deus é soberano e que a gente tem que, primeiro e acima de tudo, confiar em Deus, porque o demônio, o mundo, o inferno inteiro, 50 milhões de infernos, absolutamente nada podem contra uma religiosa do Verbo Encarnado falou para mim.
verdadeira, fazendo o sinal da cruz com aquela fé, é mais poderoso que todo o inferno. Então, a gente tem que confiar, não cabe o derrotismo, o pessimismo no católico. Isso não existe, isso não é da fé, não é da fé. O católico ele vai ao martírio com a felicidade, confiando no Senhor, na salvação, na glória, no que vem após a cruz. Então a gente não sabe qual é o caminho, qual é a estrada que Deus preparou para nós, mas a gente caminha por ela com confiança, porque a gente não sabe quais são os frutos. Qual é o fruto do meu sangue derramado? Caso esse fosse o desejo de Deus para mim, mas porque eu vou morrer, eu vou ficar deprimida, desiludida, eu vou morrer de qualquer jeito, melhor que eu morra derramando meu sangue. Se a gente for parar para pensar, não é assim, se houvesse essa escolha. Então eu vejo às vezes sacerdotes, bons sacerdotes pessimistas em algumas situações com relação ao aborto, já é uma causa perdida do caramba. Eu vou fazer o que eu puder fazer na minha vida para que nunca, né? Então assim, é só porque a gente é. Quando a gente não ficou derrubado, né? Nação, o povo católico, devido ao Covid, a gente parou tudo, sendo que a gente estava, de repente fecha tudo, né? E quantos de nós nas vidas, no comércio, no trabalho, no tudo. Enfim, a gente tem que rezar, que é o princípio e o fundamento de todas as coisas na vida católica. A nossa força vem da comunhão, da oração, da confissão. É de Cristo. Falei uma coisa para esse casal aqui um dia que parece ridículo, mas eu vou repetir. Posso? Fica à vontade. Finalizando, tá? Eu vi aquele filme, como é que é o nome? Liga da Justiça. Tem o primeiro que está no cinema e tem um segundo, que é a versão que é liderizada pelo diretor. E tem um momento, lá naquela parte da Mulher Maravilha, onde tem as Amazonas, e aí o vilão ele aparece. E ele realmente, agora ele dá medo, né? O primeiro lá não dá para ficar de rir, mas esse novo dá medo. Ele aparece lá no meio das Amazonas e aí fala, vocês vão saber o que é medo. É uma coisa que não tem nada a ver com o catolicismo, provavelmente tremeu de cima até embaixo, porque toda assim foi uma coisa. Aí a chefona lá das Amazonas grita lá para elas, que são todas, né? Elas são guerreiras, né? Fala, mostrem para ele o seu medo. Um filme de desenho animado que não vai ter nada a ver com nada, mas assim, eu nunca vi uma profissão de fé católica, você tem noção disso, né? Tão perfeita, mas não temos medo, sabe? Porque é uma atuação assim, às vezes eu fiquei emocionada, eu queria estar ali falando aquilo em defesa da fé. A gente não tem essa opção, mas a única coisa que dá a gente de fato, aquilo ali que eu vi no filme, para o católico de verdade, para o católico em verdade, essa coragem, essa convicção, a gente não para, a gente não desiste, é Cristo, é a comunhão com Cristo, é a vida de oração, né? É o crescimento na fé. Nós não temos medo. É isso aí. Não podemos ter. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso aí. Vocês permitem, assim, um testemunho, quase testemunho, assim. Nós dois somos professores formados na Federal. E aí eu vou dar um testemunho da graça divina. Tudo que vocês imaginarem de ruim na pedagogia, a gente aprendeu. Piaget, construtivismo, Gramsci, esse monte de Freire, tudo isso que vocês imaginarem, a gente aprendeu. Aliás, você aprendeu como sendo a melhor coisa do mundo, né? Não é só aprendeu, não. Assim, você aprendeu, você... E é aí que vem... Tá. E é aí que vem Boa. a graça divina, a providência. Eu sempre passei nessas matérias. Se você me perguntar, eu vou passar a mínima ideia do que cada um falou, mas não sei mesmo. E como eu estava comentando isso com o João, como Deus protege a gente dessas coisas. Eu acho que quando você vive assim, tenta viver na graça, Deus te protege. Eu não lembro de nada. O que Piaget falou pra mim, eu não faço ideia. Quem era Gramsci? Estou aprendendo agora. E eu sei que eu tive na faculdade, eu sei que eu fiz prova, eu sei que eu passei, eu sei que eu fui ótima. Mas quem foi, não faço a mínima ideia. Então assim, eu acho que Deus, tenho certeza, isso aconteceu com a gente. Deus protege.
federal. Não, a gente tem que ir para lá e tentar mudar lá. Como a gente Fazer a diferença lá, a exatamente. gente transformador, né? Eu estou vendo isso, eu estou dando aula agora na rede estadual. Até só pegando o gancho, a questão de criar tipo um grupo, né? Grupo, às vezes depois vem mais e discutir essa questão de religião e obras, isso ajuda também. Eu estou dando aula agora na rede estadual e assim, é o fruto do que eu vi sendo ensinado na faculdade. É triste. Exala o comunismo sem eles saberem. Eles professam isso, eles ensinam isso para os alunos sem nem sentir que estão... É o ar que eles respiram, né? Exatamente. O peixe não vê a água. E eu até falei pro João, quando eu comecei isso me fazia mal. É muito assim chocante quando você entra. E até deu uma desanimada, mas não, é lá que Deus me mandou. Então eu acho que é lá que a gente tem que fazer diferença. Então eu acho que a gente precisa que os professores também se lancem a esse mar estranho aí. Isso é verdade. Eu tenho a mesma idade do Vitor Hugo. Oi? Eu tenho a mesma idade que você. A gente passou pela escola na pior época da miséria da escola, meu Deus. Só falavam mal da igreja católica pra gente, na cabeça da gente. Eu fiz a primeira comunhão numa escola católica e agora, lembrando assim, agora, né? Nada, o que era aquilo que eu aprendi na minha vida. E a gente é católico. A gente permaneceu sendo católico. Graças a Deus, né? Não, É a misericórdia e a providência divina que te guarda e te leva. Só ele, é só o Espírito Santo, né? Muito bem, pessoal, assim, agradeço muito a todos vocês, assim, realmente, a paciência e também por ajudarem, assim, nessas reflexões finais, assim, eu acho que a contribuição de vocês, assim, os exemplos, né, tornam tudo mais real, né, tudo mais tangível, né, para que não fiquem, assim, só ideias, né. Vamos rezar, né, vamos lá.